Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Saudações a você, paroquiano e amigo. Nos unimos na fé e na esperança para rezar e meditar com o Santo Evangelho. A boa nova de Deus Pai que nos trouxe Jesus. É a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. É a graça de Deus que nos fortalece. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é dia 26 de janeiro, dia em que celebramos aos santos Timóteo e Tito, que foram bispos e discípulos de São Paulo. Eles foram grandes evangelizadores e missionários do início da nossa Igreja. Escutemos o Evangelho desta terça-feira do evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no dia em que nós celebramos a estes 2 santos, Timóteo e Tito, que foram evangelizadores, grandes missionários, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus enviando outros 72 discípulos à missão. E nós podemos nos perguntar, se Jesus já tinha os 12 apóstolos, por que ele chama outros 72 discípulos? Na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, o Evangelho, nós vamos entender que esse número 72 é um número simbólico, porque Jesus continua dizendo, os enviou na sua frente, ou seja, Jesus ia atrás, para onde? A toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E a gente pode pensar, nossa, se Jesus tinha 72 aí na sua frente, ele ainda tinha que ir a muitos lugares. Como que ele conseguiu fazer tudo isso? Quanto tempo ele teve para chegar lá? Pois bem, aqui nós encontramos o simbolismo e o significado dessa passagem. Na verdade, Jesus ele tem que ir, é sua missão, ele sabe, ir a toda a cidade, a todo lugar. Por isso, esses 72 é uma multiplicação, é um número que quer falar que muitos são os discípulos que devem abrir o caminho para Jesus passar, porque ele sim, ele quer e ele está em toda a cidade, em todo lugar onde nós o invocamos com fé e devoção na nossa oração. Ele está aí na sua casa, quando você para alguns minutos para fazer a sua oração, quando você pede que ele te acompanhe no seu trabalho, quando você pede para um filho, para uma filha, para um parente, que ele o acompanhe.
aí Jesus se faz presente. E continuando este evangelho, Jesus ele fala: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando nós escutamos essa frase, nós lembramos logo dos missionários, dos sacerdotes, dos religiosos e religiosas que são necessários para a nossa igreja. E a gente ainda continua vendo essa realidade. A messe é grande. Há muitas pessoas em que a palavra de Deus, em que os sacramentos precisam chegar, mas às vezes os trabalhadores são poucos. Por isso Jesus mesmo fala para a gente pedir ao Senhor da messe, a Deus, que envie trabalhadores à sua messe. Você, meu irmão, minha irmã, tem rezado por vocações para a igreja? Vocações sacerdotais, religiosas, que possam dedicar sua vida ao serviço e à missão de Cristo? Você tem falado bem sobre isso? Porque rezar e falar bem sobre os missionários também é incentivar os jovens, as crianças que estão descobrindo o seu caminho de vida, que vão decidir livremente sobre a sua vocação, que vão escutar o desejo, o anseio de Deus, mas que vão decidir livremente sobre esse anseio e desejo de Deus. Você tem falado porque isso incentiva os jovens, faz bem. Mas isso também não quer dizer que agora você tem que apontar um dedo a um jovem e dizer: olha, eu acho que você deveria ser padre. Ou uma moça e dizer: olha, eu acho que você deveria ser uma religiosa e consagrada. Porque isso é Deus que coloca na inspiração e no coração de cada jovem. Não precisamos apontar o dedo. Quem somos nós para dizer você deve ser isso ou aquilo? Mas quando a gente reza, quando a gente fala bem dessas formas de viver consagradas no meio do mundo, a gente sim já está incentivando aos jovens a ver a beleza da vocação consagrada. É verdade que essa vocação tem também seus desafios e dificuldades. Como Jesus disse: eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Mas essa vocação também é agraciada, ou seja, recebe a graça, o incentivo de Deus, de Jesus, que nos acompanha. É uma vocação que necessita desprendimento, como fala aqui Jesus: não levei bolsas, nem sacolas, sandálias, etc. Ou seja, exige um desprendimento. Mas é uma vocação também tão linda e agradável que a gente leva a paz à casa, às famílias, à vida das pessoas, que a gente também pode partilhar das alegrias de cada pessoa, e nesse desprendimento a gente também percebe a bondade das pessoas, a bondade de Deus, que nos envia em missão, mas também que nos protege e que nos dá a graça de partilhar a alegria de tantas famílias, de tantas pessoas. Vamos hoje, meus irmãos e irmãs, rezar pelas vocações, que nosso Pai do Céu continue enviando trabalhadores à sua messe. E a rezar como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E consagremos a você e a sua família, a Maria, Nossa Senhora, a nossa grande intercessora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe a você e a sua família, o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.